Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Em 30 segundos, você vai ver mais um vídeo aqui no nosso canal, sempre com relíquias em forma de vídeos, áudios e informações envolvendo o futebol alagoano. Nós aqui temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas, que apoia o resgate da memória e da história do futebol alagoano. SAPEFEAL, presidente Jorge Bossato. Um abraço a todos, fazendo aqui um rápido vídeo para o nosso canal. Como sempre, nossos vídeos são só ligados à questão de história, fatos do passado, etc. Estou aqui mostrando a imagem do site da Federação Alagoana de Futebol. Tem lá a relação dos campeões. Eu geralmente, quando quero tirar dúvidas em relação a campeões estaduais de outros estados, eu vou no site da Federação, que é o site oficial indicado. Por quê? Porque acredita-se que o site oficial de uma federação estadual, suas informações, principalmente ligadas à história, ao histórico de campeonatos, são informações oficiais e corretas, que subentende-se que as federações têm o arquivo lá dos campeonatos dos anos 20, 30, 40, por isso que lá ela coloca a relação de campeões. Observando aqui a relação dos campeões de Alagoas, no site da FAF, para minha surpresa, tem um erro no ano de 1953, conforme vocês olham aí, vocês podem ver aí na imagem que a gente mostra. Consta aqui 1953 como um campeonato dividido entre Asa e Ferroviário, quando na verdade não teve nenhuma divisão. Campeão de 1953 foi a equipe da Associação Esportiva de Arapiraca, um clube que parou suas atividades em 1976. Aí Asa e Ferroviário. Não sei onde a federação foi buscar esta informação que Asa e Ferroviário dividiram o campeonato de 53. Isso é um absurdo, mostra um descaso que a federação tem com a história, não dão nenhum tipo de valor à história. O primeiro erro aí está em ela ter uma relação de campeões. Ela não poderia ter uma relação de campeões. Eu desafio a federação a mostrar o relatório, as tabelas, os documentos, as súmulas dos campeonatos de 27, dos anos 20, dos anos 30, 40, 50, 60, 70, ela não tem nada. Isso daí, essa relação de campeões, deveria ter a observação embaixo, tirada da internet, ou foi fruto do trabalho maravilhoso, feito pelo Laudemir Perdigão, que trouxe essa relação de campeões à tona, quando ninguém conhecia isso nos anos 50, nos anos 60. Eu fiz o mesmo trabalho e também encontrei os resultados iguais ao que o Laudemir fez. Enfim, a federação não tem arquivos, então ela tinha que botar a observação embaixo. Isso aí são frutos de pesquisa, de pesquisadores, historiadores, da internet, enfim, não dela, que ela não tem arquivos. Então, voltando a falar do Campeonato 53, gente, isso aqui que estou mostrando agora é um documento oficial da federação. Isso é um ato. É o ato do presidente da Federação Alagoana de Futebol proclamando o Asa campeão. Isso aí foi em 1954. Como eu costumo falar aqui no nosso canal, sempre que falamos da história, nós mostramos uma imagem, um áudio, um documento, alguma coisa que comprove. Eu vou ler o ato da federação que proclamou o Asa campeão. Explicando o caso para quem não conhece, a final seria entre Asa e Ferroviário. Houve uma divergência em relação ao locais dos jogos. Estava previsto o primeiro jogo para Arapiraca, o segundo para Maceió. Se houvesse necessidade de um terceiro,
Estava previsto um sorteio, mas o Ferroviário queria que fosse Maceió. E questão de mando de campo, essa divergência que houve, onde seria o segundo jogo, o terceiro, se precisasse, o Ferroviário se negou a jogar. Então o Asa foi a campo, o Ferroviário não foi, a federação proclamou o Asa campeão. Vou ler aí o que é que diz aí. Inclusive a federação mandou para todos os jornais o ato que proclamou o Asa campeão. Diz o seguinte aí: para vosso conhecimento e devidos fins, transcrevo a seguir o ato número 6 da presidência desta entidade, concebido nos seguintes termos. E o ato está aqui, ato número 6. Presidente da Federação Alagoana de Desportos, usando da atribuição que lhe confere o Estatuto em vigor e tendo em vista o relatório apresentado pelo diretor-geral de Desportos, resolve proclamar campeão alagoano de futebol de 1953 na classe de amadores, Associação Esportiva de Arapiraca, que antigamente era amador futebol, né? Depois foi misto profissional, depois profissional. Dê-se ciência ao interessado e publique. E publique-se, Federação Alagoana de Desportos, em Maceió, 20 de março de 1954. Assinado Major Cléber Rodrigues de Andrade, vice-presidente em exercício. Valho-me no ensejo para apresentar a Vossa Senhoria meus protestos de consideração e grande estima, unidos venceremos, tal. Isso aí é um ato oficial da federação proclamando o Asa campeão. Né? A federação nem tinha conhecimento disso. Né? Não tinha conhecimento disso. Ela dava o título ao Ferroviário. Eu tenho muitos relatórios da federação dos anos 70, que era tipo um livro que eles faziam todo final do ano. Estou mostrando a capa de alguns aí, de alguns anos. E em um deles tem a relação dos campeões alagoanos e em 53 tinha o Ferroviário. Né? Quer dizer, a própria federação nos anos 70 não tinha conhecimento do campeão que ela mesma havia proclamado, mostrando aí o que eu disse no começo, a federação não tem nenhum tipo de arquivo dos nossos campeonatos antigos. Pode ter dos novos aí, com a internet, no computador, né, súmulas digitais, mas do passado não tem. Em 98, aquela questão, a federação reconheceu o Asa, a federação não reconheceu nada. Né? Em 98 o que aconteceu é que isso que a gente não tinha conhecimento, né? O Lautney Perdigão fez toda a pesquisa, não encontrou, como eu também fiz e não encontrei esse título de 53. Por quê? Porque esse ato foi publicado. Antigamente os jornais não davam tanta divulgação do futebol não, saía pequenas notas, não era como hoje não. E tanto eu como o Lautney passamos e não vimos esse ato publicado em 1954. Então, o que aconteceu? Em 98, um rapaz de Arapiraca procurou o Lautney, procurou a mim, procurou o Lautney me chamou lá no museu também. O rapaz tinha uma foto lá mostrando os jogadores com a faixa do Asa. Então, a gente, de acordo com algumas informações dele, voltamos aos jornais antigos e localizamos. Estou mostrando aí, saiu uma pequena matéria da revista Placar. A revista Placar, inclusive citou meu nome, do Lautney, do rapaz de Arapiraca. A federação não reconheceu nada em 98. Em 98 o que aconteceu é que o público tomou conhecimento disso, do título do Asa, que ocorreu em 53, que ninguém sabia. Todo mundo achando que era Ferroviário. Né? Mas a própria federação havia proclamado o Asa. Então essa história de em 98 a federação reconheceu, não reconheceu nada. O Asa já era campeão desde 54, quando foi publicado o ato. Então, voltando aí ao caso do site, eu considero isso uma vergonha, né? Como é que uma entidade oficial do Estado apresenta na relação de campeões um erro. O campeão foi o Asa, ela coloca Asa e Ferroviário, dividiu o título. Quando não teve divisão nenhuma, está aí o ato da própria federação proclamando o Asa campeão. Eu falo assim descaso, as pessoas acham que é exagero. Não, não é exagero. Nem estamos aqui para criar polêmica, nem caso nenhum. Há cerca de 10, 15 dias eu comuniquei ao próprio presidente isso, mostrei o ato a ele, presidente, tem um erro no site da federação, está errado isso aí, campeão foi o Asa, está aqui, ó. A própria federação proclamou o Asa. Se a federação não tem documentos
ela não deve ter uma relação de campeões. Ou então, se está lá embaixo, aí foi fruto dos pesquisadores, dos historiadores, da internet, né? E não colocar uma relação de campeões. Pessoas de outros estados que têm acesso, acham que a nossa federação tem todo o arquivo, todo o histórico, ela não tem nada. Quero que ela mostre um documento lá do CRB campeão de 27, do CSA campeão de 35, ela não tem nada. Como é que ela bota uma relação de campeões se ela não tem como provar nenhum título desse? E para piorar, ainda bota errado o campeão de 53. Espero que a federação faça a correção, porque pessoas de todo o Brasil que acessam e vêm em busca de informações históricas, né? Como eu que gosto, eu entro em sites de todas as federações que eu confio. E muita gente de fora confia, mas não sabe que aqui, infelizmente, em relação à história, não é só a federação, os clubes, secretaria, ninguém liga para a história aqui, né? Ninguém dá nenhum tipo de valor à história e se preocupa com a história dos clubes, dos campeonatos, a história dos jogadores. Ninguém dá muito valor a isso, não. Quem dá, geralmente, é com algum interesse financeiro, né? Para que no passado tinha o Lautinei, eu, desde 80 e pouco, já participava do rádio. Sempre gostamos de trazer a história e levar essa história ao público. Fiz isso no Facebook, em rádios. Eu em rádio era o plantão esportivo. Minha função era dar resultados. Eu que gostava, fazia questão de fazer os domingos o programa. Às vezes eu mesmo pagava do bolso ao operador para poder ter o programa no horário, enfim. Sempre gostei né? Hoje em dia é um monte de gente para falar de história, né? A maioria, infelizmente, é só a questão financeira, é só interesse financeiro. E essas informações erradas que tem em sites e blogs são reproduzidas, o pessoal vai no pegar e colar e aí vai criando isso aí. Esse erro da federação, são vários sites aí pelo Brasil que tem relações de campeões, vai pegar e vai mudar, vai botar asa ferroviária confiando no site da federação. Então, espero que a federação faça alteração, porque é vergonhoso uma entidade oficial do Estado ter na sua relação de campeões um erro, né? O campeão foi o ASA, Associação Esportiva de Arapiraca, um clube que encerrou suas atividades em 76. Esse ASA atual é outro, né, que foi fundado em 77. Tem até o estatuto dele aqui, o estatuto do ASA, está lá a data de fundação certinha, 77. A federação faça a correção, porque as pessoas acreditam no site oficial do Estado. Eu não, eu já conheço o histórico de informações do passado, como são divulgadas no site da federação, que não é culpa de ninguém, nem assessor de imprensa, nem ninguém tem culpa, porque não tem história. Vamos buscar na internet e pego o colou e tem muita coisa errada, lamentavelmente. Um abraço a todos. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Fita de vídeo é coisa do passado, mas até hoje muita gente ainda tem em casa essas antigas fitas VHS com inesquecíveis momentos da família. Um casamento, um batizado, aniversários, uma formatura do ABC, o parto de um bebê, uma primeira comunhão e outras imagens com marcantes cenas da família. Não deixe se perder estes raros momentos da sua vida. Digitalizamos as imagens das suas velhas fitas de vídeo. Passamos estas imagens VHS para um DVD e também
também para o formato MP4, colocando o arquivo em um pendrive. Conectando o pendrive em uma TV com a entrada USB, você assiste às antigas imagens de suas fitas VHS. Contato pelo Zap 988528890.